todos querem subir, nós queremos descer. Enquanto todos querem as alturas, nós queremos a profundidade. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, quem tem o privilégio de vos cumprimentar nesta manhã é seu irmão em Cristo, pastor Anibaldo Silva, pastor auxiliar da cidade de São Cepé, supervisor do campo, aos cuidados do muito digníssimo pastor presidente, pastor José Márcio de Souza. Estamos aqui nesta manhã mais uma vez para apresentarmos a Escola Bíblica Dominical. Feliz a você que nesta manhã tem a oportunidade de estar conosco, para junto nós podermos falarmos das coisas referentes à obra do Senhor. Coloque a tua vida a partir de agora na presença do Senhor e creia que Deus tem um milagre para a tua vida. Nossa lição hoje, ela é uma lição bastante propícia para falarmos de milagre, né? A lição de número 10, né? 7 de março de 2021, lição de número 10. O Senhor Jesus cura hoje. Nós cremos que Jesus, Ele cura, opera milagres e maravilhas, né? Temos a certeza que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Esse era o jargão usado pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando eles passavam em lugares, passavam nas casas, eles falavam a respeito dos milagres que Jesus operava. Então, nós estamos aqui nesta manhã para falarmos a respeito dos milagres de Jesus. Nós temos um textuário que está baseado em Salmo 103, versículo número 3, que ele diz: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, esse textuário, ele nos dá a visão de que é Jesus que faz todos esses milagres. Salmo 103, verso 3, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara a todas as tuas enfermidades. Uma verdade prática que nos diz a cura das enfermidades, a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Nós temos aqui um objetivo geral que é esclarecer que a cura divina acontece hoje, e nos fala os objetivos específicos dessa lição: conceituar a cura divina na Bíblia, pontuar a cura divina como parte da salvação e refletir sobre a cura divina e os desafios atuais. Meus amados e queridos irmãos, nossa leitura bíblica em classe está baseada em Isaías 53, do 4 ao 6, Mateus 8, 16 e 17. Isaías 53, versículo 3, a partir do 4, que nos diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós, né? Mateus 8, versículo 16, e chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Versículo 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Deus seja louvado. Vamos nesse momento estar dirigindo a Deus uma oração, pedindo para que a graça de Deus possa ser manifestada sobre as nossas vidas, né? Que Deus possa continuar nos abençoando, né? E você que está ouvindo, preste atenção, Deus tem algo para falar contigo. Nós estamos nessa manhã, irmãos, vivendo em momentos de dificuldade, os irmãos sabem, estamos aí passando por restrições, né? Nossa cidade, aí, nosso estado, nosso país, porque não dizer, o mundo está passando por essas restrições, e nós hoje, então, estamos aí apenas online fazendo nosso trabalho. Hoje à noite nós teremos o nosso culto
culto online, você é convidado a ouvir, a participar, a assistir esse culto aí da tua casa. Assista, né? E Deus tem grandes obras para a tua vida. E segue-se para a semana que vem desta forma. Então os irmãos estejam cientes, né, que até o dia 21, então, nós estaremos aí sobre a bandeira preta e com restrições aí. Então nós estaremos fazendo apenas nosso trabalho, apenas online, e você é convidado então a estar conosco. Vamos estar orando nesse momento. Altíssimo Deus, Pai soberano, Criador dos céus e da terra, na tua santa e poderosa presença, mais uma vez eu chego nesta manhã, Senhor, te apresentando, Paizinho querido, a minha vida, Senhor, na tua presença, Senhor, pois nesse momento eu vou falar da tua palavra, Jesus. Eu quero que a tua graça, que o teu poder, Senhor, possa ser manifestado no nosso meio, Jesus, pois vamos falar da tua palavra, vamos falar, meu Deus, das curas, dos milagres, Senhor, vamos falar, Senhor, daquilo que o Senhor sempre fez, Senhor, operando maravilhas no meio do teu povo. Nós nos colocamos na tua presença, Senhor, pedindo que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor cresça nas nossas vidas e que nós diminua, Senhor. Por isso nós te agradecemos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, a introdução desta lição, ela nos diz assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou sua misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Nós sabemos, meus queridos irmãos, que sem Deus, nós não chegamos a lugar nenhum. Sem Deus nós não somos nada. Nós dependemos de Deus para todas as coisas. E a Bíblia Sagrada, meus amados e queridos, ela é característica, ela nos fala claramente sobre a compaixão de Jesus sobre as nossas vidas e a misericórdia de Jesus sobre nós. Então, a Bíblia Sagrada diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e dores. E a lição está dizendo que o caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis até os dias de hoje, né? E o versículo de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz: "E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." A Bíblia Sagrada, meus amados, ela nos mostra que se nós nos colocarmos na presença do Senhor, que se nós entendermos que dependemos de Jesus, que nós não somos nada, a cura é iminente. A Bíblia diz, a Bíblia Sagrada diz: "Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra." Quer dizer, se nós nos colocarmos na presença do Senhor, se nós compreendermos, meus amados, que cabe a nós nos entregarmos ao Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados, tu pode ter certeza que a cura vai ser eminente na tua vida. Aquilo que você está passando, compreenda que se você se colocar na presença do Senhor, você vai ver o milagre de Jesus acontecendo. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos mostra em 2 Crônicas que depende de nós, a cura está em nós, nos apresentarmos na presença de Jesus, nós nos humilharmos, nos entregarmos para que o milagre aconteça na nossa vida. Está precisando de um milagre? 2 Crônicas 7,14 te deixa um exemplo de como você deve proceder para receber o teu milagre. A cura divina é o primeiro tópico, meus irmãos. Primeiro tópico, nós estaremos lendo a cura divina na Bíblia. O ponto central dessa lição, ele nos diz: a cura divina é para hoje. Então aqui o primeiro tópico, ele nos mostra, a cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento.
A prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. Então, meus amados e queridos, nós vamos estar estudando nesta manhã esta lição, né, que ela começa a nos falar então sobre a saúde pública, a prevenção de doenças, né, e as curas no Novo Testamento. Então, aqui o primeiro subtópico ele nos diz: a saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde era a promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde dos seus filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. A vida dos israelitas era centrada no seu Deus, conforme Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 9, 30 a 20. A cura de enfermidades de Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca de doenças graves. O remédio não estava nos médicos como nos povos vizinhos, mas estava em Deus, conforme Jeremias 17, 14. Então aqui, meus amados, nós encontramos a respeito da saúde pública no Antigo Testamento. Então, ele estava nos falando que a saúde em Israel era algo que dependia de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Então, não diferente dos dias de hoje, a cura, meus amados, a cura é promessa de Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte. Se nós formos olhar nos dias que nós estamos vivendo, né, a promessa de cura, a promessa de solução para os problemas, mas nós temos que fazer a nossa parte, conforme nós já vimos aí alguns dias atrás, aí desde já um ano, melhor dizendo, já estamos passando por essa pandemia e nós vemos que depende muito de a gente se cuidar, depende de nós fazer a nossa parte. Não era diferente lá com o povo de Israel, meus amados. Deus tinha promessa para o povo, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Então, do lado material, do nosso ponto de vista, hoje nós temos que fazer a nossa parte aqui na terra, e lá o povo tinha que fazer a sua parte perante Deus. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai, quer dizer, desde que eles cumprissem aquele pacto que tinha sido feito lá no Sinai. E aqui diz: nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Então, nenhuma das enfermidades que havia atingido o povo do Egito iria, meus amados, ser colocada sobre o povo de Israel, né? Porque Deus é o Senhor que sara a terra. Então, a vida dos israelitas era centrada em Deus. A cura das enfermidades, meus amados, era essencialmente milagrosa, quer dizer, viviam na dependência do milagre de Deus, viviam na dependência de Deus, sabendo, meus amados, que sem Deus não acontecia o milagre. Eles dependiam do milagre vindo direto de Deus. E aqui ele fala principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos como nos povos vizinhos, mas estava em Deus. Enquanto nós vemos aqui o povo do Egito dependia dos remédios, dependiam dos médicos, dependiam de de curandeiros, dependiam de tantas coisas, mas o povo de Deus, enfermidades, lepras, qualquer tipo de enfermidade, eles colocavam na mão de Deus e Deus fazia com que o milagre acontecesse. Mas para isso o povo tinha que andar na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, quer milagre, quer bênção, quer ser abençoado, quer a cura, busque a Deus, ande na presença de Deus, porque nesse tempo aqui não tinha meio termo. Nesse tempo aqui a Bíblia Sagrada não está falando em meio termo. Deus não tratava com meio termo, ou era ou não era. Ou era água limpa ou era água suja. Ou andava na presença de Deus ou não recebia o milagre. Porque Deus, meus amados e queridos, nesse tempo ele nunca, a Bíblia Sagrada mostra que ele nunca trabalhou com barganhas. Deus nunca trabalhou em situações que o homem comanda. Deus sempre foi o favorito, ele foi o principal, e nós dependemos de Deus.
E se enganam muitas vezes os homens que pensam que através do seu dinheiro, através da sua riqueza, porque o povo do Egito pensava assim, eles tinham poder, o povo do Egito tinha muito poder. Não pense que o povo do Egito era os reis do Egito, eram os reis mais importantes que tinham, eram eles que dominavam todos os povos, era eles que tomavam decisões, era eles que prendiam, que soltavam. E a nação de Israel era uma nação fraca. E quando nós encontramos aqui os milagres que Deus faz no meio da nação de Israel, Deus cura. Lá no Egito não tinha milagre, dependiam de correr atrás dos médicos. Então, meus amados e queridos irmãos, a ação de Deus na vida desse povo dependia da humildade, dependia da sinceridade, dependia da vida íntegra na presença do Senhor. Muitas vezes nós nos equivocamos, achamos que o remédio, depois mais nós vamos estar falando sobre esse assunto, na sequência desta lição. Mas é interessante nós falarmos aqui, já que estamos no começo dessa lição, é que se nós nos colocarmos na presença de Deus, o milagre acontece na nossa vida. Se nós estivermos distanciados da presença de Deus, o milagre não vai acontecer na nossa vida. Então coloca a tua vida na presença de Deus nessa manhã. O povo do Egito dependia inteiramente dos médicos. O povo de Israel tinha Deus e tinha os remédios, por isso eram abençoados, né? Então que nós possamos nesta manhã compreendermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A prevenção, vamos estar lendo aqui o segundo subtópico, né, do primeiro tópico. A prevenção de doenças é bíblica. Então aqui nós encontramos a alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instrui o povo sobre o padrão de higiene em Levíticos 15, e os preceitos dietéticos do capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual. A religião, nesse caso, se constitui num veículo eficaz para a conscientização coletiva. O Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual, para a salvação ou para a santificação. Meus irmãos, a prevenção de doenças bíblica, aqui nós encontramos então que nesse tempo, nós vamos ler aqui que a alimentação saudável, a higienização adequada são bons hábitos, e para nós também nós entendemos que se nós não estivermos com a nossa vida baseada, não tivermos nossa vida regrada, nós vamos ter problema. E a Bíblia, ela nos aconselha a cuidarmos do nosso corpo, a termos bons hábitos. Nós sabemos que se nós não nos cuidarmos, nós vamos contrair várias enfermidades. Isso aí vai fazer parte de doenças, né? Nós sabemos que nós dependemos de ter assim uma boa alimentação, nos cuidar. Por quê? Porque se nós não nos cuidarmos, nós vamos contrair aí diabetes, pressão alta, colesterol, triglicerídeo, né? Depois vem qualquer tipo de enfermidade, e essa enfermidade, ela acaba abalando. Nós temos visto aí, nos dias que nós estamos vivendo, bastante pessoas que foram acometidos de enfermidades como Covid, como essas enfermidades, meus amados, elas tornam a ser mais agressivas a pessoas que têm algum problema, pessoas que estão com a saúde normal, pessoas que estão abaixo do peso, pessoas que não estão acima do peso, melhor dizendo, pessoas que têm aí uma vida regrada, eles conseguem ter mais bom êxito, lograr êxito ao ser curado por essas enfermidades. Então, o povo lá do Egito, eles já tinham essa garantia, eles já tinham uma alimentação regrada, já se cuidavam, eram pessoas higienizadas, pessoas que se limpavam, pessoas que sabiam que tinham bons hábitos, né? Hábitos alimentares, hábitos de higiene, pessoas que se cuidavam. E aqui ele está dizendo que no Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública, ou seja, é uma questão de saúde pública nos cuidarmos. E não tem nada a ver, quer dizer, não é purificação espiritual para santificação, para salvação. Quer dizer, isso aqui, meus amados, é uma questão de saúde.
Então a prevenção de doença, o cuidado que nós devemos ter é uma questão de saúde, né? Não tem nada a ver com a nossa salvação. Isso aqui que a lição está nos dizendo, né? O terceiro subtópico do primeiro tópico, ele nos mostra o Novo Testamento e as curas de Jesus. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia de saúde estava na obediência. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Mateus 4:23. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos de espírito abatido, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9:36. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo. E isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo. Marcos 16 e versículo de número 17. Meus amados, o Novo Testamento e as curas de Jesus. Então, nós vemos aqui que Israel vivia em uma dependência de Deus. Israel dependia de Deus e a sua garantia de saúde estava na obediência. Então aqui nós vemos, meus amados, que quando o povo estava obedecendo a Deus, estava tudo bem. Quando o povo estava na direção de Deus, estava tudo bem. Quando a nuvem andava por cima, os milagres estavam acontecendo. Quando Deus estava com eles, eles viviam uma vida abençoada. Não tinha enfermidade, não tinha problema, porque eles estavam debaixo da graça de Deus. E aqui ele diz que o número de enfermos era alto. E as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Então, nesse tempo, nós vimos que os números de enfermidades eram altos. Nós sabemos que Israel, nós sabemos que o Oriente, podemos dizer que todo o Oriente, ele vive, é interessante, é deserto e ali é muito quente, o sol causticante, né? Já hoje, com as técnicas que Israel produz, a alimentação hoje ela já é uma alimentação muito base, é muito forte, verduras, legumes, tudo é produzido em Israel. Então, a alimentação, ela faz parte, como nós já lemos aqui no começo, de uma boa saúde. O povo, meus amados, nesse tempo, onde existiam vários nomes de pessoas que andavam de um lado para o outro. O povo costumava a viajar, andar bastante sobre seus caminhos. A história mostra que o povo andava, se deslocava bastante. E aqui nós encontramos, meus queridos, o povo que muitas e muitas vezes eram cativos, eram presos na Babilônia. O povo vivia várias dificuldades. Então, o povo era já um povo que vivia, um povo enfermo, era um povo, meus amados e queridos irmãos, que tinha, podemos dizer, uma baixa imunidade. Então, aqui o que nós podemos encontrar, não sei se talvez por causa da alimentação ou por causa do que, mas o certo é que o número de enfermos era bastante alto, havia bastante enfermidades. E Jesus, quando ele aparece, ele começa a ver essas enfermidades e a lição, né, ele nos diz, a Bíblia Sagrada, ele nos diz que Jesus começa a curar os enfermos e as curas que ele efetua começam a chamar a atenção por o ministério de Jesus. Por onde Jesus passava, paralíticos andavam, cegos viam, mudos falavam, quer dizer, milagres aconteciam. E a Bíblia ainda relata várias enfermidades, todo tipo de doença era curada por onde Jesus passava. Jesus veio ao mundo, meus irmãos, a lição diz, para salvar os pecadores, conforme Timóteo 1:15. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. Jesus, ele veio, meus amados, para salvar a alma. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para salvar a nossa alma. No entanto, por causa da miséria humana, por causa da fraqueza, por causa da falta de, quem sabe, de remédio, de solução, a Bíblia mostra que Jesus, ele começa a operar milagres, prodígios e maravilhas.
O Senhor se compadecia dos enfermos, oprimidos e todos de espírito abatido, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. Quer dizer, andavam à mercê. Ovelha que não tem pastor, ela anda à mercê dos mercenários, à mercê dos lobos, à mercê dos devoradores, né? E a Bíblia diz, e a lição está nos falando, que esta nação andavam à mercê como ovelhas que não têm pastor. E a compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo. Isso não mudou com o tempo, pois a promessa da cura divina continua ainda valendo. É para os dias de hoje. Foi lá para Israel, mas ainda é para os dias de hoje. Você pode ser curado nesta manhã, você pode receber o milagre na tua vida. Esta lição, meus amados, ela nos mostra que Jesus ainda opera milagres a partir do momento que nós nos colocamos na presença dele. Está precisando de um milagre? Deus essa manhã manda te dizer que você vai receber o teu milagre. Você vai receber a vitória na tua vida. Síntese do tópico primeiro. O ato de cura da enfermidade na Bíblia é essencialmente milagroso, né? Então, meus irmãos, se o ato de cura da enfermidade é milagre, você pode receber o teu milagre ainda nesta manhã. Você crê? Deus seja louvado. Nós vamos para o segundo tópico. A cura divina como parte da salvação. O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento que mostram com clareza que a salvação e a cura divina caminham juntas. Isaías 53, ele nos diz, nós lemos Isaías 53. Isaías 53, vamos achar aqui, não trouxe minha Bíblia aqui. Isaías 53, quem deu crédito, né, a nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor. Isaías 53, versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, aqui ele está nos mostrando, né, o discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus do Calvário. Encontramos algum detalhe dessa palavra profética no Novo Testamento que mostra com clareza que salvação e a cura divina caminham juntos. Então, quem deu crédito, né? Quem deu crédito à nossa pregação, quem aceitou, e a quem se manifestou o braço do Senhor, quer dizer, e Deus curou. Então, é isso que nós podemos entender. Primeiro subtópico do segundo tópico. Salvação é um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor do seu povo. Como o livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades, a salvação da condenação eterna e o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano e a comunhão com Deus. 2 Coríntios 5,19. Deus propôs salvação para todas as pessoas e as condições para isso são a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, mas para isso, cada pessoa precisa se arrepender dos seus pecados e se converter ao Senhor Jesus Cristo. Então, a salvação, meus amados, ele nos mostra que Deus propôs a salvação para todas as pessoas, quer dizer, todos quantos quiserem podem ser salvos. Não, a Bíblia, ela aqui não está colocando nada que possa nos colocar em situação de regalia. E não é que a salvação me pertence, não é porque a salvação é para mim, porque eu sou melhor, não é que a salvação é para o fulano, quer dizer, a Bíblia Sagrada, ela nos coloca, Deus mostrando que a salvação é para todas as pessoas, todos aqueles que creem. E a condição para isso são a fé em Jesus e o arrependimento nos seus pecados, quer dizer, a condição para ser salvo, fé em Jesus e arrependimento
dos seus pecados. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, mas para isso cada pessoa precisa se arrepender dos seus pecados e converter-se ao Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não há salvação. Se nós formos hoje procurar, nós vamos encontrar centenas de pessoas cantando hinos, dizendo, falando, testemunhando, contando, falando que Deus cura, que Jesus é bom, falando, querem ser salvos, querem morar no céu. Então nós encontramos várias pessoas falando esse tipo de palavra, que querem Jesus. Mas a Bíblia diz, meus amados, que sem arrependimento dos seus pecados não há salvação. Quando nós falamos em arrependimento dos seus pecados, quando nós falamos, meus queridos e amados, em se arrepender dos seus pecados, nós estamos falando em renunciar àquela velha vida em que nós vivíamos. É pedir para que Jesus jogue no mar do esquecimento todos os nossos erros, começar uma vida nova. É não querer voltar àquelas práticas. Arrependimento, meus amados e queridos irmãos, é algo que chama a atenção, porque sem arrependimento não há salvação. Quem sabe nesta manhã eu estou falando para pessoas que tiveram a oportunidade, já há muito tempo aceitaram a Jesus, se arrependeram dos seus pecados e não voltaram mais às práticas e seguiram a sua vida com Jesus. Mas eu posso estar falando para pessoas que muitas que quiseram, aceitaram Jesus, se chegaram na presença do Senhor, mas aí começa a pensar, não, mas eu não tenho arrependimento disso, eu não tenho arrependimento daquilo, eu não tenho arrependimento do quê? Quer dizer, fizeram coisas erradas e não se arrependeram. E a Bíblia diz que se não houver arrependimento, não há salvação. Cabe a nós, vamos fazer um exame de consciência. Um exame de consciência. Jesus, ele perdoa, a Bíblia diz que ele perdoa 70 vezes 7 por dia. Aí, ó. Jesus perdoa, a graça de Jesus aí é infinita, todos os teus pecados serão perdoados. Tudo, não existe o que Jesus não possa perdoar. Jesus perdoa todos os pecados. Mas a partir do momento, meus amados, que nós nos arrependermos dos nossos erros, a salvação depende do nosso arrependimento. Muitas pessoas acham que a salvação só depende da nossa conversão. Mas a nossa conversão, ela deve vir acompanhada do arrependimento dos pecados. Que Deus possa te abençoar nesta manhã, que Deus possa te abençoar, que você possa compreender que a salvação é de graça e que a bênção de Deus é eterna nas nossas vidas, que nós alcançaremos a vitória em Jesus quando nos arrependermos dos nossos pecados e começarmos uma nova vida. Deus possa te abençoar e te dar nesta manhã, né? Possa te dar sabedoria para que você possa compreender as coisas de Deus. Segundo tópico, nós estaremos lendo agora o segundo subtópico do segundo tópico, a cura divina. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram a fé em Jesus Cristo. É tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença. Isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médicos. Mateus 9,12. Lucas era médico. Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina. Mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para a cura das enfermidades, a ministração da unção com óleo, em nome do Senhor, sobre os enfermos. Meus amados e queridos irmãos, então ele está falando aqui que é tendência, a cura divina, é tendência nossa procurar logo o médico em caso de doença. Então ele está dizendo que isso não é errado, mesmo assim,
porque os doentes precisam de médico, conforme Jesus falou. É tendência nossa quando nós estamos passando por uma dificuldade, passando por um problema, quando sentimos com algum tipo de enfermidade, logo correr para o médico. Mas aqui a lição está dizendo que o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina. Se nós formos analisar hoje, nós vamos ver que existem grandes médicos, grandes homens de Deus, que estão trabalhando, atuando no campo da medicina. Nós temos inclusive um amigo nosso, um pastor, ali na cidade onde eu morava, que é um grande médico, um homem de Deus, um grande médico, uma pessoa que, ao receber seus pacientes, ele dificilmente solta um paciente dali sem falar com Deus, sem orar por aquela pessoa, antes de receitar o remédio, antes de entregar o remédio. Além disso, ele ora, dá conselho, e as pessoas correm atrás daquele médico porque sabem que ele, além de dar o remédio, ele ora por as pessoas, ele entrega a Deus, ele entrega para Deus a cura daquela doença. Se nós formos analisar, nós vamos ver que em Israel existe os melhores remédios, as maiores soluções para o mundo partiram de Israel. Inclusive, nós sabemos que Israel hoje já desenvolveu os melhores remédios que está sendo aí no tratamento da Covid e de outras enfermidades que passaram. Porque nós sabemos que quando Deus está agindo no meio, o milagre acontece através do remédio. Não é errado procurarmos o médico, não é errado nós irmos atrás do milagre. Nós precisamos da cura, nós precisamos que Deus haja na nossa vida. Então nós temos que ir atrás da solução para o nosso problema. Mas nós devemos compreender que antes mesmo de nós tomarmos o nosso remédio, nós temos que apresentar para Deus. Deus, eu estou apresentando esse remédio que eu vou tomar agora, pedindo que o Senhor venha agir através dele na minha vida. E você vai ver que o milagre vai acontecer, Deus vai agir, porque o milagre acontece através desses remédios, através da cura. Então, houveram homens que trabalharam e fizeram aquele remédio, mas quando nós o apresentamos para Deus, Deus entra com ação. E aqui ele diz, mas convém salientar que temos um recurso divino, seguro para a cura das enfermidades, a ministração da unção com óleo, em nome do Senhor sobre todos os enfermos. Então aqui, meus irmãos, a lição ela está nos falando sobre o recurso divino. Além do remédio que cura a nossa ferida, além do remédio que cura esta enfermidade, nós temos um recurso divino para as nossas enfermidades. E a Bíblia, ela é clara em nos dizer, a ministração da unção com óleo. Quando nós estamos enfermos, a Bíblia manda nós chamarmos os presbíteros, os diáconos, para orar por nós. Está passando por uma enfermidade, você não pode, por causa do corona, não pode vir, pega teu telefone e liga. Nós estaremos orando por você, o milagre vai estar acontecendo na tua vida. Nós precisamos, meus amados, compreender. Tem muitas pessoas que hoje já desacreditam das coisas de Deus. Desacreditam que Deus pode operar o milagre. Existem pessoas que creem somente na medicina. A medicina acompanhada de Deus é um milagre. Você pode receber o teu milagre hoje, a cura divina para a tua enfermidade, né? Mas você pode ter certeza que se você se entregar para Deus o teu problema, você vai ser curado. Deus vai entrar com providência na tua vida, a unção com óleo. Quando nós ungimos com óleo, meus amados e queridos, o milagre acontece. Então creia que Deus pode abençoar a tua vida, né? Deus pode curar a tua enfermidade. Quando nós recebemos a oração através da unção com óleo, nós sentimos o poder de Deus descendo sobre as nossas vidas. A cura, o milagre acontece. Creia.
creia somente e Deus vai te abençoar. Faça um propósito com Deus. Está precisando de uma cura, está precisando de um milagre? Deus, nesta manhã, manda te dizer que o milagre na tua vida é iminente, que a cura na tua vida vai acontecer. Mas creia somente que Deus pode te abençoar. Salvação e cura. A obra de Jesus é completa. Terceiro subtópico do segundo tópico, salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação do Calvário resulta da nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Desde o Antigo Testamento que a salvação e a cura andam juntas. A cura espiritual geralmente procede da cura física e é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades, Salmo 103:3. A cura do paralítico do Cafarnaum, Mateus 9:1, e passagens paralelas dos evangelhos sinóticos revelam essa verdade. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma quanto o corpo. Meus amados e queridos irmãos, aqui, salvação e cura. A lição está dizendo que salvação e cura, elas andam juntas. Primeiro, nós entendemos que Deus salva, né, e cura as nossas enfermidades. E aqui a cura espiritual, estamos falando de cura espiritual. A cura espiritual geralmente procede da cura física. E aqui quando ele está nos falando da cura espiritual com a cura física é quando se trata das tuas feridas, das tuas enfermidades. E a cura espiritual, meus amados, que uma procede da outra, é quando nós estamos falando da cura da alma. Existem coisas que é para Deus, existem milagres que é para Deus. E aí muitas vezes nós nos perguntamos por que é que tal coisa não acontece na minha vida. Por que é que eu vejo tal coisa acontecer? Nós já falamos aqui sobre salvação, nós falamos sobre cura divina, e aqui nós estamos falando sobre salvação e cura. Eu quero que você compreenda que a cura espiritual é algo que o médico não pode fazer por você. É limpar, é curar aquela ferida que está dentro de nós, aquela ferida da alma. É curar aquela ferida que o médico não pode curar com remédio. É por isso que há tantas pessoas hoje tomando antidepressivos, né? Há pessoas, meus amados e queridos irmãos, que estão sendo tratadas, né? Pessoas que estão passando por várias dificuldades, síndrome do pânico, tantas enfermidades, opressão, possessão. Irmãos, é tanta coisa acontecendo, porque é preciso que nós nos libertamos dos nossos erros. A cura espiritual. Existem coisas que é para Deus, existem coisas que é para o médico. O médico pode curar o teu corpo, mas Deus pode limpar a tua alma. É algo que o médico não pode fazer por você. Ele diz aqui nesta lição, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara a todas as tuas enfermidades. Veja bem, meus amados e queridos irmãos, quando nós nos entregamos na presença de Deus, quando nós fizemos um propósito com Deus, Deus cura. A Bíblia diz que primeiro, Ele cura todas as nossas iniquidades, Ele faz uma limpeza interior. Ele tira tudo aquilo que está de errado. Ele perdoa os nossos pecados. Ele cura todas as nossas iniquidades. E aí, meus amados, Ele diz, e sara todas as tuas enfermidades. Mas primeiro tem que haver a cura da alma. Tem que haver a libertação para que o milagre aconteça na tua vida, né? Então é, portanto, meus amados, é interessante nós falarmos que a vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo. É vontade de Deus curar tanto a alma como o corpo. Deus tem prazer em limpar as tuas feridas, aquilo que está guardado dentro do teu coração.
aquilo que teu esposo não sabe, aquilo que a tua mãe não sabe, aquilo que a tua família não sabe, aquilo que você guardou só para você, Deus pode limpar nesta manhã. Deus pode limpar. Deus pode curar essa tua enfermidade. Sabe por que é que tem um monte de gente por aí se matando, um monte de gente por aí desesperados, um monte de gente por aí depressivos, oprimidos, não consegue mais se levantar. E aí, chega lá, conversa, o médico leva lá, dá remédio, volta para casa, tomando vários tipos de medicamentos e nada tem solução. Por quê? Porque tem algo escondido dentro do seu peito. Algo escondido dentro do seu coração. Eu quero que você compreenda nessa manhã que Deus pode agir na nossa alma, curar a nossa ferida espiritual. Curar a ferida espiritual. Depois que a tua alma estiver curada, a lição nos mostra aqui de milagres que Jesus opera. A cura do paralítico de Cafarnaum, né? E várias outras curas que Jesus foi projetando pelo caminho, né? Quarto subtópico do segundo tópico. Isaías 53:3. O Novo Testamento interpreta Isaías 53 como provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O Evangelho de Mateus aplica a palavra. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, Isaías 53:4. Ao ministério de cura do Senhor Jesus, o verbo sarar, em pelas suas pisaduras fomos sarados, indica a cura física. Isto está muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuadas por Jesus. Mateus 8:16. Essa cura é também espiritual. E isso diz a respeito da salvação, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então, meus queridos e amados irmãos, Isaías 53:3, ele está dizendo que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. A tua enfermidade, o teu problema, Jesus já te libertou. Jesus já entrou na tua casa, já te libertou da tua enfermidade que você tem passado. Jesus já tirou, a Bíblia diz que ele já levou sobre si as nossas dores. O ministério aqui, ele diz o verbo sarar, e pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Ele já sarou as nossas dores, né? Indica aqui, meus amados, que a cura física, isso está muito claro nas inúmeras curas físicas de enfermos efetuadas por Jesus. Quer dizer, por Jesus, por onde ele passava, ele curava, irmãos, curava enfermos. A Bíblia diz que não tinha, onde Jesus chegava, milagre. E as multidões já ficavam aguardando. Quando Jesus chegava de barco, chegava na praia, o povo já estava aguardando Jesus, porque sabia que milagres aonde Jesus passava, acontecia. Então era inúmera os milagres que Jesus falava, e eu tenho absoluta convicção e certeza que a Bíblia não registra nem um terço dos milagres que Jesus operou. A Bíblia registra alguns exemplos de milagres que Jesus operou, mas não pense que é tudo não, porque aonde Jesus passava, milagres aconteciam, né? E essa cura, meus irmãos, não era só física. Aqui está dizendo que também espiritual. Isso está dizendo a respeito à salvação. Então, meus amados e queridos irmãos, que nós possamos compreender que essa cura também não é só do nosso corpo físico. Deus não tem prazer, Jesus não tem prazer em curar só o nosso corpo físico. Ele quer sarar a nossa alma para que nós possamos sermos salvos. Não adiantaria nada eu chegar aqui e pregar um evangelho terreno para você. Um evangelho que não tem vida após a morte.
Eu estou pregando o evangelho que tem vida após a morte. Nós sabemos que nós temos que salvar, que curar a nossa alma, para que nós possamos sermos libertos dos nossos pecados e possamos aceitar a Jesus como Salvador, para que nós possamos ser salvos. Salvo do quê? Salvo da ira de Satanás, da ira vindoura. Salvo, meus queridos e amados irmãos, por Jesus Cristo, que Ele nos promete um lugar de salvação, um lugar, meus queridos, onde Ele diz que as ruas são de ouro, os muros são de jaspe, né? Ele nos promete algo maravilhoso. É desta salvação que nós estamos falando. Não adiantaria nada chegar aqui e pregar para você um evangelho de cura, um evangelho terreno. Mas nós pregamos um evangelho, meus queridos, aonde Jesus Cristo promete salvar a nossa alma da ira de Satanás. Então vale a pena nós compreendermos e entendermos que nós necessitamos estar na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus. Compreenda que você precisa de salvação para a tua alma. Compreenda que você precisa de cura para a tua alma, que você precisa de salvação. Esse corpo, nós sabemos que ele é terra e a terra vai consumir. Mas nós sabemos que somos formados por uma tricotomia, corpo, alma e espírito. A partir do momento em que nós viermos a morrer, nós sabemos que o nosso espírito, que é de Deus, volta para Deus. Nós sabemos que a nossa alma é quem terá um encontro com Deus para ser, né? E nós sabemos, meus amados, que esse corpo deve ficar aqui nesta terra. Então, prepara a tua alma para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara a tua vida para se encontrar com o Senhor teu Deus. Esta é a verdadeira cura. É se preparar para um dia chegarmos na presença do Senhor. Terceiro tópico, a cura divina e os desafios atuais. Os desafios atuais são diversos e dentre deles, saber sobre a natureza da enfermidade. Se o problema é físico, espiritual, é ter o discernimento sobre a vontade de Deus. Aí, irmãos. Primeiro tópico do terceiro... Primeiro subtópico do terceiro tópico nos diz, as doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado. Pois se não existisse pecado, não existiriam enfermidades. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecados. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado. No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem as suas peculiaridades. Então, é importante nós falarmos aqui, as doenças, as enfermidades são causas ao que mais assola a humanidade nos dias de hoje. Haja visto que são várias enfermidades e agora, como os irmãos, todos nós sabemos, estamos aí vivendo aí com a realidade do Covid-19, que é uma enfermidade que tem desafiado os padrões humanos, tem desafiado a medicina, tem desafiado todos os governos, tem colocado todo homem na mesma posição, não existe mais rico, mais pobre, branco, preto, não existe ninguém, é todos na mesma posição. Estamos todos nós suscetíveis a pegar essa enfermidade, todos nós podemos pegar, não existe aquele que não possa pegar, não existe aquele que esteja imune, seja ele presidenciável, seja ele governador, seja quem for, todos nós estamos sujeitos a pegar esta enfermidade. Então, é visto que nós sabemos que, e a lição está nos dizendo que elas são consequência direta ou indireta do pecado. Nós sabemos que tudo tem uma consequência, tudo tem um porquê, né? Pois se não existisse pecado, não existiriam enfermidades. Se não existisse pecado, o homem estava isento do mal. Não existiria enfermidade, né? Tudo seria diferente. Mas o pecado existe. Mas isso, a lição diz, mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Não significa que a tua enfermidade seja um pecado que você cometeu. Não significa que você está enfermo por causa do pecado. Não significa que
que você passou por essa enfermidade porque pecou, né? E aqui a lição, ela está nos dizendo há enfermidades que são consequências diretas do pecado, né? Há enfermidades que são consequências diretas do pecado, do erro do ser humano, da malícia do ser humano, da soberba do ser humano. No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem as suas peculiaridades, né? Quer dizer, muitos casos realmente a gente compreende que são consequências do pecado, mas existem casos, meus amados, que nós não podemos generalizar, consequência, quem sabe, de trabalho, consequência. Então, cada caso, a lição está dizendo que tem as suas peculiaridades, ou seja, as suas particularidades. Cada caso é um caso, né? Então, isso não significa que a enfermidade que você está passando seja um pecado cometido. É algo que muitas vezes acontece por causa da tua vida, do teu trabalho, por causa do teu corre-corre, por causa da tua vida. Não significa que seja um pecado. Nós somos um corpo, somos uma matéria, e nós percebemos, sabemos o quão fracos somos, trabalhamos, corremos, levantamos de manhã, passamos o dia trabalhando, chega de noite, a gente chega em casa, dorme, às vezes não consegue dormir o tempo suficiente, daqui a pouco levanta, vai para o serviço de novo. Isso vai nos desgastando, e muitas vezes não significa que o homem está em pecado, mas significa aí natural, algo natural que está acontecendo com ele, né? As enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças, isso é um desafio, às vezes fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha o espinho na carne. E qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Timóteo tinha problemas no estômago, Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Então, a lição aqui, meus amados, está dizendo que a enfermidade entre os crentes. E aí é interessante falarmos sobre isso, porque a lição está dizendo que grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Então, muitas vezes, como eu falava no primeiro tópico do terceiro subtópico, no primeiro tópico do terceiro, primeiro subtópico, terceiro tópico, né? Eu falava sobre esse assunto, e é dever nossa. Ele diz aqui, é dever nosso usar essa autoridade do nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano, né? E ele faz questão de dizer aqui que Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos. Quer dizer, Jesus tem saúde para dar. Está precisando de saúde? Jesus tem saúde para dar. Jesus pode curar a tua enfermidade. Mas nem sempre compreendemos o plano de Deus. Nem sempre compreendemos o que Deus quer fazer naquela vida. E devemos observar primeiro, no caso, se a enfermidade é opressão maligna ou é questão médica. Existem coisas que a gente chega, existem enfermidades que a gente vê que é realmente uma opressão maligna. E muitas vezes a gente chega e percebe que não, que a enfermidade, eu fui chamado uma certa vez para orar em uma casa, e ali, quando eu cheguei, tinha uma pessoa, e disseram que essa pessoa estava possessa de demônios. E eu chego naquela casa, entro para dentro, eu começo a conversar com aquela pessoa, começo a olhar, e eu começo a ver uma pessoa limpa, uma pessoa asseada, uma pessoa bem vestida, e não apresentava, eu não percebia ali que havia demônios. E eu comecei a conversar com aquelas pessoas, dizendo, não, mas a gente percebe que, parece que, porque uma pessoa que está possessa por demônios, ele vai se comportar como tal. Quem está na vida dele é o demônio. Você já parou para analisar uma pessoa que está possessa por demônios? Você chega, você vai perceber que ela está possessa por demônios. Por quê? Nós sabemos que nem sempre Satanás se apresenta como Satanás, muitas vezes ele se faz, mas aí é para enganar as pessoas. Quando uma pessoa está possessa pela fúria demoníaca, é diferente. Você chega e compreende, porque quando nós chegamos, você observa e já percebe que essa pessoa não está possessa de demônios. E aí eu comecei a conversar com essa família, eu orei por aquela pessoa e disse, por que vocês não tentam consultar, não tentam ir atrás? Porque a gente percebia que ali havia uma enfermidade naquela pessoa. Era algo que Satanás, quem sabe, tinha colocado na vida dela, mas a gente percebia que aquela pessoa estava enferma.
que foi o caso que depois se confirmou, quer dizer, houve realmente uma necessidade médica. E aí muitas vezes a pessoa na confusão, ela chega em uma casa, alguém disse a pessoa, aquela pessoa lá está possessa de demônios, ela chega na casa e começa a repreender demônios onde não há, onde há uma enfermidade. Ou mesmo dentro de um hospital, chega dentro de um hospital uma pessoa acamada, e ali começa a orar e repreender como se fosse demônios, aonde não é demônios, aonde há uma enfermidade. Muitas vezes até a família fica, a lição está dizendo aqui, que a família pode muitas vezes ficar constrangida pelo fato de que a pessoa está repreendendo um demônio de uma pessoa enferma. Sabemos que muitas pessoas creem que cada enfermidade por trás é um demônio, mas a lição está nos dizendo que uma enfermidade, ela pode ser muitas vezes não tem particularidade com Satanás, muitas vezes é uma enfermidade que a pessoa criou através da sua vida, né? E a lição está dizendo que Jesus é o Senhor e não serve, Ele cura como quer e onde quer de acordo com a sua vontade. Então Jesus tem poder para repreender demônios onde há demônios, Jesus tem poder para curar enfermidade onde há a enfermidade. É só nós compreendermos o que Jesus tem para fazer, é só nós compreendermos o que Jesus precisa fazer. Se é enfermidade, a gente ora para Jesus curar a enfermidade. Se a gente percebe que há demônios, a gente repreende os demônios vão embora pelo poder que há no sangue de Jesus. Precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes nós pensamos. Jesus é o dono da situação. Ele cura aonde Ele quer, da forma que Ele quer. Então nós devemos compreender, sabemos que toda moléstia, que toda a enfermidade, que todo problema, né? Muitas vezes ela é gerada, nós sabemos que muitas vezes Satanás coloca para perturbar, para destruir. Muitas vezes Satanás ele atinge as pessoas com setas, com dardos malignos, para que a pessoa então venha a não fazer a vontade de Deus que está na sua vida. Mas nós sabemos, meus amados e queridos irmãos, que de tudo nós somos mais do que vencedores pelo poder que há no sangue de Jesus. Jesus é o único que pode curar as nossas enfermidades, né? E nós precisamos saber que Jesus curava no passado e cura no presente. Jesus, meus queridos e amados irmãos, Ele cura quando Ele quer e na hora em que Ele quer. Você está precisando de um milagre na tua vida? Nós já estamos encerrando nesta manhã esta lição. E eu quero orar por você neste momento, agradecendo a Deus. Porque eu tenho certeza que nesta manhã você já fez um propósito com Deus, porque você sabe que a cura da alma é o que nós precisamos. Nós precisamos de salvação para a nossa alma. Então entenda que se você tiver com a tua vida na presença do Senhor, a cura da tua enfermidade vai ser uma consequência. Jesus vai curar a tua alma e por consequência vai curar a tua enfermidade. Então a cura do nosso corpo é uma consequência da cura da nossa alma. Procure nesta manhã a libertação, procure nesta manhã se entregar ao Senhor, procure nesta manhã compreender que nós precisamos curar a nossa vida espiritual. Nós precisamos andar bem na presença do Senhor para que a nossa ferida seja curada. Deus abençoe os irmãos. Eu quero orar por você nesse momento, agradecendo a Deus por tua vida, agradecendo a Deus por esse tempo que você passou comigo aqui. Deus abençoe a vida do evangelista João Tiago, que estamos aqui no estúdio dele fazendo a gravação desta lição. Eu quero que você nesse momento curve a tua cabeça onde você está, que eu quero orar por você. Deus vai curar as tuas feridas a partir de agora. Ore comigo. Senhor Jesus, mais uma vez eu chego na tua presença nesta manhã, Senhor, te agradecendo por tudo aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Com providência, Senhor, nesta pessoa que está passando por esta enfermidade, esta pessoa que está passando por este problema, Senhor. Meu Deus, esta casa onde há choro, onde há lamento, nesta família, Senhor, aonde nesse momento estão chorando, Senhor, essa dor,
que estão passando, Senhor, essa enfermidade que entrou dentro desta casa, Senhor. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor não tem prazer em curar este corpo físico, Senhor, mas sabemos que o Senhor tem prazer na salvação da nossa alma. Mas nós entendemos que a cura, Senhor, da enfermidade é uma consequência da nossa salvação da nossa alma, Senhor, da cura da nossa alma. Por isso, Jesus, eu peço, cura, Senhor, esta enfermidade, entra com providência, Senhor, faz um milagre na vida desta pessoa. Esta pessoa, Pai, que ouviu, esta pessoa que está, meu Deus, nesse momento orando junto, Senhor, passando por uma grande dificuldade, o Senhor tem promessa para a vida dela. Por isso, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, e peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te agradeço. Amém, Jesus, amém. Deus seja louvado, irmãos, Deus seja louvado. Domingo que vem, a partir das 9 horas da manhã, estaremos aqui mais uma vez, né? Domingo que vem está na escala o evangelista, irmão Tiago Siqueira, né? Que vai estar fazendo esse trabalho. Então, domingo que vem, a partir das 9 horas da manhã, nós estaremos aqui para mais uma lição. E você é nosso convidado a participar, está conosco aí, manda teu recadinho, manda tua mensagem, né? Curta essa programação aí, deixa o teu comentário e Deus vai estar te abençoando. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto todos querem subir, nós queremos descer. Enquanto todos querem as alturas, nós queremos a profundidade.